Mas antes de falar da psicoterapia propriamente dita, eu vou trazer aqui para vocês os aspectos psicológicos típicos que os brasileiros que moram do exterior vivenciam, né? O primeiro deles é a questão da solidão e a saudade. Aqui, como eu falei nas outras fases, né, nas fases do processo de imigração, a saudade e a solidão são aspectos que são marcantes nesse processo. O que pode acontecer é que neste novo país, um sentimento de solidão ele seja muito presente, acompanhando também aí, claro, a saudade dos familiares, dos amigos, da nossa rotina que tínhamos, de tudo aquilo que no nosso país tem um significado muito grande para nós. Então, a solidão e a saudade é um dos aspectos, né, psicológicos que cruzam a nossa jornada enquanto imigrante. Um outro ponto é a questão da ansiedade e do estresse. A ansiedade e o estresse também são aspectos psicológicos que atravessam nossa jornada, porque neste novo país tudo é novo. E principalmente em lidar com um novo idioma, a questão do sistema social que é diferente daquele sistema social que tínhamos, né, o costume de lidar, né, constantemente. Então, isso pode causar ansiedade, causar muito estresse, né? Porque é algo cotidiano, não é algo que você está vivendo num final de semana ou em um mês, mas se é uma decisão para uma vida, não é férias, você não está passando férias nesse país, você está construindo uma nova vida. Então, detalhes que você resolvia com muita facilidade, com mais agilidade no seu país, neste novo país pode ser mais, vamos dizer, desafiador e que pode gerar e tende a gerar mais ansiedade e estresse. Então, ansiedade e estresse, né? Nós falamos solidão, saudade, ansiedade e estresse. O outro ponto é a questão da diferença de costumes e do clima. Se nós moramos, né? Se o nosso país, que ele é tropical, tem um clima muito mais quente, dependendo, claro, da região do país. Mas se você muda para outros países que são do hemisfério norte, a tendência é que sejam países com um clima mais frio, principalmente no inverno, é um inverno mais rigoroso. A questão da luz solar. Há uma tendência desses brasileiros nessa fase do inverno ter a chamada depressão sazonal, que tem a ver com a fase, né, do ano, ou seja, com aquela estação do ano que é o inverno, em que os dias são mais escuros, né, e o frio realmente muito rigoroso por vários meses. E isso pode com certeza acarretar uma melancolia, um sentimento de tristeza. E nessa questão, né, também nós vamos falar sobre os costumes, a questão da alimentação, né? Como aquele país, a questão da comida, da culinária, como eles lidam com isso, qual é a culinária presente naquele país, e sentir, claro, falta da culinária brasileira, que isso é extremamente natural, né? Então aqui vai haver essa confrontação, né? Nesse momento também a questão do clima e dos costumes locais. E claro, não vamos esquecer o idioma. O idioma, ele, né, vai estar sempre ali batendo essa tecla, né? Mais uma vez, países de língua portuguesa, esse impacto vai ser, claro, né, muito menor, mas vai ter diferenças, claro, né? Agora, em outros países de línguas estrangeiras para nós, vai ser mais um gerador de estresse, né? Como eu falei anteriormente. Um outro ponto aí é a questão da dificuldade que pode acontecer, né, e muitas vezes acontece, da aceitação desse país, dos nativos, com relação ao estrangeiro. Questão de preconceito, seja pela questão racial, pela questão da etnia, pela questão da nacionalidade, ou pelo aspecto religioso.
mas que vai ter uma dificuldade aí em nos adaptar, né, na nossa inserção neste novo país. Então, isso acontece, né, e infelizmente não é raro, né, principalmente porque temos aí esse estigma de fazer parte do chamado, né, esse estigma muito ultrapassado de chamar países da América do Sul de países do terceiro mundo. E quando nós vamos para outros países que são considerados aqueles do primeiro mundo, então há uma tendência a ter este preconceito, né? E claro que isso vai afetar a nossa adaptação, o nosso emocional, a identidade, a autoestima, e, sobretudo, vai ser um gerador de estresse e de ansiedade. Uma outra questão aí que vai afetar o emocional, de medo, angústia, dúvida, insegurança, esses aspectos emocionais podem e tendem a nos acompanhar neste processo de adaptação. Por isso que esse desafio de mudar de país, além de lidar com questões burocráticas, como questão de visto, passaporte, moradia, alimentação, trabalho, né? Que profissão nós vamos atuar neste novo país, se vamos continuar com a nossa profissão anterior ou vamos ter que abrir novos horizontes e buscar novas oportunidades. Então, tudo isso vai fazer parte ou podem fazer parte. Eu vou ficar sempre repetindo isso, que não é uma regra, mas é uma tendência. Nós estamos falando aqui de estudos e também o que a clínica, né, no meu consultório psicológico, eu observo com muita frequência. E claro, porque também sou uma imigrante e vivi na pele, né, assim, na pele mesmo, o que é deixar o Brasil, né, e ser uma imigrante e construir aos poucos essa identidade e sentimento de pertencer a este novo país. Agora eu falei para vocês, né, dos aspectos psicológicos que atravessam esse processo de imigração, que é medo, solidão, angústia, dúvidas, a questão das dificuldades relacionado à aceitação, preconceito, saudade, a solidão, a ansiedade e o estresse. Agora sim, nós vamos falar sobre o papel da psicoterapia neste processo de imigração. Porque se nós falamos que tem 5 fases, que existem fases, né, neste processo e que tem aspectos psicológicos que atravessam esse processo de imigração, é claro que a psicoterapia tem um papel fundamental nessa trajetória, né? Nessa jornada de deixar o nosso país para finalmente chamar este novo país de lar.